para evangelizar as ovelhas de Cristo. Porque o Evangelho de Deus é poder para a salvação daqueles que crê. Para quem não crê é escândalo. Para quem não crê, muitas das vezes, vai achar que é loucura que nós estamos pregando. Infelizmente, o caminho é apertado, a porta é estreita, poucos passarão por ela. Então, atenta para a palavra que está sendo pregada nesta noite, mas não olha para nós que somos falhos, mas olha para a palavra, porque a palavra de Deus ela é poder para a salvação. Porque muitas das vezes a pessoa ela é seguidora de homens. Muitas das vezes o homem não sabe nada de escritura, não conhece uma vírgula da Bíblia. Muitas vezes o homem ele faz um curso de teologia, vai um mês, por exemplo, em alguma casa fazer um curso de teologia. Às vezes até o padre que faz esse curso para ele, muitas vezes recebe um certificado na tua casa de um mês que fez um curso, por exemplo. Aí ele vai lá, abre uma empresa, coloca lá o nome, por exemplo, aí coloca lá, vamos supor, João, presidente dessa igreja, fundado por João. Só que só existe um ministério. Se você for para 2 Coríntios 3, lá fala que o ministério da pedra veio em bastante glória, mas o do Espírito é maior. Então, só existe um ministério, o do Espírito. Não existe outro ministério. Aí coloca lá, Ministério Assembleia Vila Nova, Ministério Assembleia Campinas, Ministério Universal do Reino de Deus, Ministério, só tem um ministério. Tudo isso que o homem fundou aqui na terra é dele, não tem nada a ver com Cristo. Como nós vamos ler agora, para você entender o que é uma igreja. Então, não fica, por exemplo, murmurando, ou às vezes com raiva da gente. Vai para a Escritura, faz igual aquele povo de Bereia, lá em Atos 17, Paulo pregando e eles abrindo a Escritura e confirmando. E edificando nos seus corações que o que Paulo estava pregando era verdade. Sabe por quê? Porque eles não tinham preguiça igual Goiânia. Porque Goiânia segue todo tipo de mentiroso, mas não segue a Escritura. Porque os mercenários fazem milagres, fazem prodígios, os padres fazem milagres e prodígios, pregam uma doutrina que não existe, mas confere na Escritura, porque o povo de Bereia conferia. E olha quem era Paulo, hein? Paulo foi o maior apóstolo que já pisou nessa terra. Ele estava conferindo o que Paulo estava pregando. Agora imagina esses carniceiros que pregam todo tipo de evangelho, um evangelho maldito. Você tem que confirmar. É a sua salvação que está em jogo, é a minha salvação que está em jogo. De uma coisa você pode ter certeza, Cristo não vai dividir sua glória com nenhuma denominação, nenhuma. Pode ser católica, pode ser evangélica, pode ser espírita, pode ser maçônica. Jesus Cristo não fundou nenhuma. Cristo só edificou uma igreja, um só corpo. Primeiro Coríntios 12, versículo 12. Vai nos dar uma ideia realmente do que é a igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, fomos formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Você entendeu? Aquele corpo que foi levantado em Atos 2, a primeira igreja, que Cristo vai falar lá em Mateus 16, ele fala sobre esta rocha, sobre essa pedra que é ele. Pedro vai falar que Cristo que é a pedra. Edificarei a minha igreja futura, porque na época que Jesus Cristo estava aqui na terra como homem, não tinha sido morto ainda. Então o Novo Testamento não tinha validade nenhuma. Cristo ainda estava debaixo da lei. Ele foi nascido de mulher, debaixo da lei, para remir, ou seja, purificar os que estavam debaixo da lei. Por isso que Cristo passou por todo aquele processo. Por isso que ele foi humilhado, colocado entre os malfeitores, colocado como maldito por causa de você e por causa de mim, que éramos pecadores. No passado, o cristão era pecador, ele não vive mais a prática do pecado, porque ele agora está morto, como está em Romanos 6,
está morto o corpo do pecado. O seu corpo do pecado foi desfeito. O seu corpo agora está crucificado, sepultado, morto, com aquele corpo semelhante que Cristo foi crucificado. Agora quem vive não é mais você. Quem vive agora é Cristo. E se Cristo vive em você, então por que você adultera? Por que você prostitui? Por que você mente? Por que você rouba? Por que você segue homens? Se o próprio Cristo falou, todo aquele que vem após mim, toma sobre si a tua cruz, renuncia-se a si mesmo e me segue. Mateus 16. Por que você segue homens? Por que você me segue? Eu não estou mandando você seguir eu no seu caminho. O caminho é Cristo. Então, nós estamos apacentando as ovelhas nas ruas para Cristo. Nós apacentamos nos lares para Cristo. Se vir alguma ovelha e falar, vou te seguir. Não, você vai seguir é Cristo. É Ele que é a salvação. Porque a Escritura diz, lá em Atos 4:12, não há nenhum nome dado debaixo do céu pelo qual podemos ser salvos. A salvação não tem denominação. A salvação ainda continua em Cristo Jesus. Só nele. Não tem outro nome, não existe outro nome. Ah, eu preciso frequentar a igreja de fulano, a igreja de ciclano. Não, tem nada a ver com Cristo. Só existe uma igreja, uma só. Se você quiser ser salvo, você tem que fazer parte dela. Você vai ter que abandonar todas estas doutrinas, todos esses preceitos, rudimentos, todos esses evangelhos inventados por homens, se você quiser ser salvo. Porque a salvação está somente em Cristo Jesus. Agora, atenta para a palavra que ele pregou. Atenta para a palavra que Paulo pregou. Paulo falou, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como é que você vai imitar Paulo seguindo homens? Se Paulo falou, a minha palavra não consiste em palavras persuasivas de sabedoria de homens, mas no Espírito Santo em poder, para que a vossa fé não fosse apoiada em homens. Se a sua fé está sendo apoiada em homens, se a sua fé está sendo apoiada em placas, você não é salvo. A salvação não está naquilo ali. Porque, por acaso, o corpo de Cristo está dividido? Igual o fariseu falou, ele expulsa demônio pelo príncipe de Beelzebul. Jesus Cristo fala, nenhum reino pode ficar dividido contra si próprio e ele vai prevalecerá. Ou seja, vai ser destruído, não pode. Então o reino de Cristo não está dividido. O reino de Cristo continua sendo um só corpo. O universal é de Macedo, tem nada a ver com Cristo. A mundial é do Valdemiro Santiago, tem nada a ver com Cristo. Porque o Jesus da Escritura que nós estamos pregando, ele disse que não é para juntar tesouro na terra. Eles desobedeceram e juntaram. O que tem a ver com Cristo? O que isso tem a ver com Cristo? Se Jesus Cristo falou que não é para juntar tesouro na terra, primeiro lá em Mateus 6:19. Aquele jovem chegou até Jesus Cristo lá em Lucas 12 e falou, Senhor, pede meu irmão para dividir a herança comigo. Jesus falou bem assim, ó, cuidado com a avareza, viu? Você sabe por que Jesus Cristo falou para cuidar com a avareza? Sabe o que Jesus falou? Sabe por quê? Efésios 5:5 e Colossenses 3. A avareza, amor ao dinheiro, também é idolatria. Os idólatras não é do reino dos céus. Os avarentos não é do reino dos céus. Jesus Cristo falou assim, porque a vida do homem não consiste no bem que possui. Se esses mercenários estão te oferecendo para você riqueza, fala para ele, apartar de mim, Satanás, o Senhor te repreenda. Porque quem ofereceu riqueza foi Satanás, não foi Jesus. Aleluia, Jesus. Agora, está virando agora ao contrário agora. Antigamente era o pastor que dava vida pela ovelha, era o pastor que cuidava das ovelhas, era o pastor que apacentava as ovelhas, era o pastor que levava as ovelhas lá para os pastos, lá para o campo e dava pasto para ela. Agora é o contrário, agora é as ovelhas que ajudam o pastor, é a ovelha que dá pasto para o pastor. Isso não entendo. E a ovelha que fica cuidando do pastor agora, é o contrário. O pastor deitado na rede, de perna para cima pescando, e as ovelhas aqui intercedendo por eles. É o contrário agora. Por isso, meu amado, nós não estamos aqui para criar contenda com você. Estamos aqui para mostrar a verdade. Qual é a verdade que você está seguindo? Porque só existe uma. Jesus Cristo diz lá em 17:17 de João, ele fala, Pai, santifica meus discípulos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Se a palavra do Senhor é verdade, você está sendo apacentado em quê? Em quê? Você sabe o que significa apacentar? Comer da palavra do Senhor. Você sabe você sabe qual o pastor verdadeiro, sabe o que ele faz? Apacenta a ovelha para Cristo, através da tua palavra. Apacentar é dizer a verdade. Apacentar não é ficar bajulando você, pecador. Apacentar não é ficar oferecendo para você riqueza. Apacentar não é ficar oferecendo para você prosperidade. Apacentar não é fazer campanhas, não é fazer votos. Não.
Apacentar é pregar a verdade para você. Você sabe qual é a verdade? Se você morrer sendo idólatra, vai para o inferno. Glória a Se Deus. você morrer sendo prostituto, você vai para o inferno. Porque é para lá que vai os adultos, os prostitutos e os efeminados. É para lá que vai. Nós estamos julgando? Não, estamos só lendo a Escritura, 1 Coríntios 6:9. Porque muitas das vezes os pastores não pregam, os padres não pregam, sabe por quê? Porque está pensando no seu dinheiro, porque vê você como uma nota de 100, vê você como ouro, como tesouro dessa terra. Por isso que eles não pregam, para não espantar você, para não espantar o cliente. É igual Pedro fala: muitos farão de vós negócio. Pedro falou alguma coisa errada? Pedro falou alguma coisa absurda? Não, porque hoje, as ovelhas de hoje é negócio. As ovelhas de hoje ela é lucrativa para os mercenários. Porque arrecada 10%. Da onde é que esse povo tirou 10% de dinheiro? Onde é que está escrito isso? Tudo bem. Eu tenho que pegar 10% para arrumar um templo, para arrumar uma luz, para arrumar não sei o que. Beleza, me mostra a base agora. Me mostra a base. Não existe. Gente, dízimo é 10% tirado da lavoura. É da lavoura. É alimento, nunca foi dinheiro. Como é que o povo vive nessa cegueira? Você quer dar o dízimo pro pastor? Compra um saco de arroz e dá para ele. Isso é dízimo. Você não quer dar o dízimo? Dá alimento para ele. Dízimo é alimento. Nunca foi dinheiro. Transformou aquilo que era uma bênção, alimento para ajudar o necessitado, dessa maldição de dinheiro. Por isso essa desgraça toda dessa igreja. Por isso que existem muitos seguidores de homens. Porque segue mercenário. Porque é mercenário igual ele, avarento igual ele, ambicioso igual ele. É o que Paulo falou. É o que Paulo falou. Paulo falou lá em 2 Timóteo 4. Paulo falou: muitos amontoarão para si doutores, conforme o desejo do seu coração. Você sabe por que você ama Edir Macedo? Porque você é avarento igual ele. Glória a Deus. Jesus Cristo falou: aprendei de mim que sou manso e humilde, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus Cristo não colocou fardo 10%. Verdade. Paulo fala lá em 1 Timóteo 6:3, se vir alguém pregar outra doutrina que não conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, que não conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, aonde é que Jesus Cristo mandou pregar dízimo? Aonde é que Jesus Cristo pediu dízimo? Me mostra a passagem, me mostra. Cadê a passagem? Agora o pastor pede, o pastor está certo. Jesus Cristo que está errado então. Eu vou seguir o pastor então. Por isso que o Senhor Jesus Cristo fala: um cego não pode guiar outro cego. Se você ficar sendo guiado por cego, vai você e o cego para o inferno. Só existe um corpo, um corpo. A igreja que foi edificada na rocha, que é Cristo Jesus. Esse corpo continua sendo Cristo. Todos aqueles que quiserem fazer parte do corpo dele, está aqui, ó, o alimento. Ele diz: todo aquele que quiser ser meu discípulo, permanece na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quer ser discípulo de Cristo? Come. Está aqui o pasto. Aqui é o pasto das ovelhas. Por isso que Ezequiel 34 fala: os bons pastos é suficiente para você, não, ovelha? Você tem que comer lama pegada lá na Universal? Não é suficiente. Então você não tem isso aqui na tua casa. Tu não sabe ler, não? É só o pastor seu que sabe ler? É só eu que sei ler agora? Jesus Cristo deixou o Espírito Santo aqui na terra para criar a sua igreja. Jesus Cristo não deixou homens. Onde é que está escrito Jesus que deixou homens? Agora, atenta, porque o Espírito Santo vai levantar homens. Agora você vai ver a lista dos homens. Homens, marido de uma só mulher, cuida bem da sua casa, que cuida dos seus filhos, que não é espancador, não beba vinho. Está lá a lista. Está lá a lista. Honesto, manso. Está lá a lista daqueles que o Espírito Santo vai levantar. Porque o que o Espírito Santo levanta tem fruto do Espírito Santo: mansidão, paz, amor, longanimidade, benignidade, temperança, amor. Tem os frutos do Espírito Santo. Agora, esses homens arrogantes, que se diz conhecer a Bíblia, que pregam o evangelho maldito, aí diz que tem Espírito Santo. Como é que a pessoa tem Espírito Santo e prega 10% dentro da igreja? Como é que a pessoa diz que tem o Espírito Santo e apacenta para si próprio? Por isso que Paulo falou. Você sabe quem que é meu pastor? Paulo. Você sabe quem que é meu presbítero? Pedro. Você sabe quem que é meu diácono? Sabe quem é? Estevão. Por que você não segue eles?
Não quer seguir homens? Segue os homens da Bíblia que morreram por causa do Evangelho. E não segue essas carniças que ficam falando de Evangelho, mas é uns covardes, uns medrosos, que ficam sentados na cadeira de Moisés, só querendo status, querendo a coroa de Jesus. Porque lá no templo, lá em João 2, que Jesus Cristo falou que aquele templo será derrubado, e ele vai construir, levantar esse templo novamente. Esse templo é o seu corpo, o meu corpo, que é a igreja, criatura. Não existe mais esse templo de pedra. De acordo com a Escritura, não existe. Se existe então a igreja de pedra, então me explica essa daqui, ó. Me explica essa daqui, ó. Você que é pastor, você que é obreiro de alguma igreja, me explica essa daqui, ó. Atos 15. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinava assim aos irmãos: se vós não circuncidados conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, porque eles estavam pregando heresia, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, os tijolos atrás deles, então quer dizer que os apóstolos estão na frente, mas os anciões, e os tijolos, as pedras e as telhas atrás deles. Igreja agora é tijolo, é pedra, é cimento agora? Beleza? Está saindo da Judéia, a igreja acompanha eles. Agora vamos ver quem que recebeu eles lá em Jerusalém. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando convenção do gentil, e davam grande alegria a todos seus irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja. As pedras e os tijolos receberam os apóstolos. Você está vendo que igrejas são pessoas? Quer outra prova que igreja é pessoas? Vamos lá. Atos 8, versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Saulo perseguia a igreja, arrastando pelas casas homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Aí então quer dizer que Paulo pegava a igreja universal, a igreja assembleia, e colocava na prisão, era? Era isso? Porque essa ideia que os pastores de hoje têm, que igreja agora é tijolo e pedra, que igreja agora é uma casa levantada por homens, nunca foi, nunca foi. O Senhor Jesus Cristo não mandou ninguém levantar templo, porque o Senhor que fez o céu e a terra, está lá em Isaías 66, Paulo falando que Isaías falou, o Senhor que é o dono, o Senhor sendo, não habita em templo feito por mão de homens, não habita em templo feito por mão de homens, sendo Ele criador de todas as coisas, não habita em templo feito por mão de homens, e nem tão pouco, nem tão pouco, olha o que Atos fala, por exemplo, é servido por mão de homens. Aí você pega 10% e vai dar para Deus, é? É mesmo? Onde é que Deus pediu isso? Beleza, você vai tirar lá 10% do seu salário, aí leva lá para a Universal e diz que levou para Deus, beleza. E onde é? Que dia que a Dimação vai dar para Deus? Que dia? Vai pegar um jatinho e vai subir? Porque Deus está lá. É por isso que Oséias 4:6 fala: o meu povo foi destruído porque falta conhecimento. Trabalha, se mata no sol, aí pega o dinheiro e vai dar para mercenário, andar de carrão, andar de jatinho. Aí você pensa que ele vai dividir para os pobres, né? Ah, tá bom, que ele vai mesmo. Ele vai dividir com os pobres da sua casa, né? Com seus filhos, com as suas filhas. A gente tem que curtir mesmo, sabe por quê? Porque a igreja tem Bíblia na tua casa, as ovelhas tem Bíblia na tua casa, tem paz na tua casa, mas ela prefere comer lama, beber lama e comer pedra misturada com lama. Você está sendo enganado porque você quer, você tem Bíblia na tua casa, por que você não lê? Ah, preguiça, né? Você sabe por que você é destruído? Você sabe por que você é bajulador de homem? Porque você não conhece Bíblia. Porque se você conhece Bíblia, é só um que tem que ser exaltado aqui. Porque o discípulo de João falou assim: João, corre João, porque Jesus Cristo está pregando, está batizando, e muitas pessoas estão seguindo ele. João falou assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Só que hoje não. Hoje Jesus Cristo diminui, né? E é o homem que cresce, né? O milagre que acontece. Quem fez? Valdomiro Santiago. Oh, homem de Deus. Eu não sabia que homem de Deus é mentiroso. Eu não sabia que homem de Deus é avarento. Eu não sabia que homem de Deus processa.
Valdomiro processou, Edir Macedo já processou, Silas Malafaia processou. Não sabia não? Que eu saiba, Jesus Cristo falou bem assim, ó: todos vós serão odiados por todos por causa do meu nome. Não se turbe o vosso coração, credes em mim e credes também em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito, mas tem muitas moradas. Só que é só para quem lê Bíblia, só para quem como verdadeiro pastor. Porque a palavra do Senhor é espírito e vida, como está escrito lá em João 6:63. Então, Salomão lá em Provérbios 6, Salomão fala bem assim, ó: filho meu, para você que não conhece, não lê Bíblia, porque por causa da preguiça, é preguiça demais não ler Bíblia, aí fica seguindo um mercenário que fez um cursinho lá numa esquina, ele diz que é pastor, diz que foi Deus que levantou. Salomão, filho meu, não deixe a lei da tua mãe e não despreza os mandamentos do teu pai. Ata no teu coração, pendure no teu pescoço. Porque a palavra do Senhor, a lei, ela é uma luz. Os mandamentos é uma lâmpada. Quando tu deitares, isso te guardarás. O que? A palavra. Quando tu caminhares, isso te guiarás. O que? A palavra. Quando tu te levantares, ela falará contigo. Porque as repreensões da correção é vida. Vai ficar com a escritura ou você vai ficar com o mercenário? Vai ficar com a escritura ou você vai ficar com a denominação que não foi levantada por Cristo? Porque Jesus Cristo não levantou nenhuma igreja aqui na terra. A igreja são pessoas que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E outra, a igreja de Cristo não tem nome, não tem endereço, não tem CNPJ, porque não é empresa para arrecadar dinheiro, e muito menos placa. Porque se você for ler Atos, lê Atos. Só Atos você vai entender o que é a igreja. A segunda vez que vai aparecer a igreja na palavra do Senhor vai aparecer lá em Atos 2:47, quando fala: acrescentava o Senhor à igreja os que iam ser salvos. Que igreja? Cadê o nome dela? Eu acabei de dizer que a igreja estava acompanhando os apóstolos. Cadê o nome dela? A igreja de Jerusalém recebeu os apóstolos. Cadê o nome dela? Saulo perseguia as igrejas, encerrando na prisão. Cadê o nome dessa igreja? Os que falam assim: e eu sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Que igreja? Cadê o nome dela? Agora, quando o homem coloca o nome, aí é dele, é dele. Por isso que ele fala: aqui eu não quero que vocês fiquem sem máscara, porque isso aqui é a doutrina minha. É sim, é dele mesmo. Porque na minha igreja eu não aceito ninguém andar sem máscara. Sim, é dele mesmo, é dele, é dele. A de Cristo não. Essa doutrina não é de Cristo. Porque a de Cristo